Olá pessoal, tudo bem? Como estão por aí? Saudações Planeta Games! Já estamos aqui nos estúdios da TV Transamérica e hoje com um programa bem legal, bem interessante. O tema de hoje é Cultura Geek, Cristianismo. Podemos conjugar os dois? Para isso temos aí dois super convidados. O Alexander, ele é cristão e trabalha com modelagem 3D. Vai apresentar para a gente seus action figures, seus personagens, vai ser bem legal. E nosso convidado especial do dia de hoje, Eduardo Medeiros. Ele é pastor aqui em Curitiba e tem um projeto que chama os Jovens, mistura com cultura geek e cristianismo. Chama toda essa rapaziada, vai ser bem legal. Vamos conhecê-los? Chega aí, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Bem. Fica à vontade, senta aí. Tudo bom, pastor? Tudo jóia. Vamos lá para aquele bate-papo? Conta aí pra gente, como começou assim, o primeiro contato que vocês tiveram com o cristianismo e com a cultura geek? Bom, eu venho de uma tradição católica, né? Então sempre tive muito contato com o cristianismo e tive uma experiência, né, com o protestantismo aos 22 anos de idade. Então assim, posso dizer que a minha vida toda fui cristão. E a partir dos 22 anos eu ingressei na fé protestante e a partir daí a gente começou a galgar aí os níveis para ser pastor hoje em dia, né, e poder fazer aquilo que a gente está fazendo hoje. E o senhor é pastor há quanto tempo assim já? Pastor desde 2010, ordenado 2010? Pastor já, então já são 9 anos praticamente aí de jornada pastoral aí, né? Bacana. O senhor é escritor de livros, né? E é bacharel em teologia também, né? Isso. De formação acadêmica, né? Eu tenho um doutorado em História aqui pela nossa UFPR, né? Nossa Universidade Federal do Paraná. Fiz uma especialização em Teologia Bíblica pela Universidade Mackenzie de São Paulo, além de ser bacharel em Teologia e História também, né? Bacana. E a cultura geek, pastor? Como é que o senhor, nesse universo geek, como é que isso entrou na sua vida? Na verdade, sempre esteve, né? Eu sempre fui nerd. Naquele período onde ser nerd era ruim, né? Podemos dizer hoje aí que o pessoal que está nos assistindo, pastor também pode ser nerd? Ah, com certeza, com certeza. Sim, sou uma prova viva era mais disso, difícil né? ser nerd, né, pastor? Então, hoje é mais fácil, na né? época a gente sofria bullying, né? Era bem complicado. Bullying? Bastante, nossa. Era aquele que sentava lá na primeira fileira, usava óculos. Eu tinha o estereótipo do nerd perfeito, assim, né? Era muito zoado na escola. Então, sempre gostei muito de quadrinhos, então eu leio as HQs antes dos filmes. A gente vê que tem uma geração hoje de geeks, né, de nerds, que eles entraram nesse universo da cultura geek a partir dos filmes da Marvel. Foi o que estourou isso e massificou essa cultura para toda a população, digamos assim. Até então era um mercado restrito para aqueles que gastavam suas economias comprando as revistas para poder se inteirar do universo Marvel, da DC e de outros universos aí que a gente tem disponível. Quando jovem sofreu bullying, teve todo esse problema, digamos assim, né? Isso ajudou o senhor a escrever esses livros para os jovens hoje, para chamarem ele? Eu acredito que as gerações elas estão alternando cada vez mais rápido. Acredito que fruto da revolução digital que a gente tem no século XXI, muitas alterações da sociedade aconteceram, né? Então eu vejo assim, o bullying da década de 90, por exemplo, ele não é o mesmo bullying hoje, o cyberbullying que a gente chama, né? A essência é a mesma, mas os elementos são diferentes. Então eu acredito que sim, eu me refugiava muito nos quadrinhos para poder, né? A gente sempre se espelha nos super-heróis, querendo que também de alguma forma, poder contribuir com a sociedade de alguma forma. Acho que isso foi uma inspiração lá atrás. E quando eu me tornei pastor e comecei a trabalhar com jovens e com adolescentes, eu tinha uma linguagem errada para tratar com eles. Como professor de teologia, eu queria embutir essa linguagem acadêmica e o resultado era horrível, né? Eu não me comunicava com eles. Então eu me lembrei da minha adolescência, quando eu li os quadrinhos, e comecei a preparar mensagens que eram baseadas nesses personagens. Não muda muito da vida real, né? São personagens fictícios, mas que foram criados por homens reais. Então, eles são muito humanos também. E a gente, quando tem um olhar superficial pelos super-heróis, a gente vê só os poderes. Mas por trás deles, isso a HQ ajuda muito, né? Os filmes eles não têm o tempo de poder desenvolver um personagem com a profundidade que eles têm nos quadrinhos. Eu li o seu livro, pastor. Estou terminando ele ainda, né? E achei muito interessante a matéria. Até já vamos falar mais sobre o seu livro, né? Até perguntar para o Alexander.
O primeiro contato, Alexandre, que você teve com o cristianismo e com a cultura geek? Então, minha família também, eu fui criado dentro do cristianismo católico também, então minha família sempre foi cristã, por assim dizer. Me tornei protestante aos 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos. Eu fui com meus pais para a igreja, meus pais sofreram um acidente de carro, passaram por um momento difícil e isso acabou levando a gente para o evangelho. E a partir daí, toda a minha vida foi dentro da igreja evangélica, protestante. Agora, com relação ao universo geek, como pastor também desde moleque, eu comecei até por influência do meu pai, né? Eu comecei a ler HQs que meu pai tinha guardado, eu fui pegando para ler. Né? Eu comecei a ler... Tem uma preferência em algum HQ? Assim? Não, eu não tenho uma preferência de HQ. As que eu li quando eu era criança, que eu peguei do meu pai, hoje é até difícil de encontrar. Que foi o Fantasma, foi o primeiro HQ que eu li. Uau. O Fantasma, que já foi publicado pela Marvel, pela DC. E Jonah Rex. Foram os primeiros HQs que eu li. E depois comecei a entrar no mundo dos games, com Atari e por aí foi. Você é a raiz também. A raiz. Já da época do Atari, junto com nós aqui. Isso aí. Revela um pouco a nossa idade, né? Mas... Bacana. E sobre os teus action figures? Conta pra gente aí. Sofro bullying também fazendo isso. Sério? Sério. Ah, tá brincando de bonequinho, tá modelando, Então, modelagem 3D começou de um sonho que eu tive que eu não consegui realizar, que era ser desenhista, né? Eu tentei de tudo desenhar e não consegui aprender a desenhar. E daí eu falei assim, bom, vamos tentar fazer um desenho de uma forma diferente. E comecei a estudar modelagem 3D. Para fazer modelagem 3D, precisa conhecer um pouquinho sobre desenho ou não? Não, precisa conhecer anatomia. Anatomia. Mas não necessariamente saber desenhar. Tanto é que eu sou péssimo em desenho, mas eu modelo. Lógico que ajuda. Se o cara souber desenhar, ele vai ter uma noção melhor de repente, de luz, mais na parte de pintura, de acabamento do modelo. Sobre a anatomia, você já viu aquele Capitão América? Tem 3 peitoral, que estava na internet, que reproduziu isso? Chegou a ver isso aí? Sim, tem. Inclusive, é bem... Aí entra bem a anatomia, né? O conhecimento, sim. Né? Mas assim, a anatomia não quer dizer que o cara tem que ser todo perfeitinho, anatomicamente humano. Né? Com o conhecimento da anatomia humana, você consegue fazer criaturas não humanas, mas você precisa ter um conhecimento da anatomia para poder saber aonde encaixar cada pedacinho de músculo. Ainda que não seja, ainda que seja grotesco, mas precisa conhecer. O Flash, pode pegar ele na mão, o Flash. Ele, para fazer todo esse trabalho, você vai fazendo ele por partes, né? Por onde começa um trabalho desse, por exemplo? Um trabalho desse aqui eu começo com uma esfera. Da esfera eu modelo uma cabeça, puxo um pescoço, do pescoço eu faço o tórax, daí eu faço os braços, eu faço todo ele e depois eu meço as proporções de tamanho. Normalmente um super-herói das HQs, eles têm 8 cabeças de proporção de altura. Então eu faço as proporções, encaixo tudo certo e vou aplicando os detalhes, músculos, onde que tem, os detalhes faciais, e por aí vai. Mas ficou muito bom, Alexandre. Parabéns Obrigado. pelo teu trabalho. Obrigado. Diga uma coisa, pastor. O senhor é doutor em História Medieval, né? Começou a falar sobre cultura geek, né? Uhum. Da onde vem a origem Parábolas Geek? Hoje nosso projeto tem a ver com esse meu fracasso, primeiro fracasso, quando assumi jovens e adolescentes na minha igreja local. Começou com um fracasso. Isso, eu conto sempre o Devocional Pop é fruto de uma série de fracassos, né? Como diz o mestre Yoda, o fracasso é o melhor professor que você pode ter, né? Certo. Então, eu não conseguia me comunicar com os jovens da minha igreja local. E então me lembrei das HQs que eu lia e comecei a preparar as mesmas mensagens teológicas, mas tendo um pano de fundo com os personagens das HQs. O senhor não conseguia fazer a comunicação com os jovens porque, tendo bacharel em teologia, chegava mais crítico sobre o assunto e os jovens não se interessavam? Na época, eu era professor de teologia no Instituto Teológico da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu dava aula durante a semana e transportava aquilo para o final de semana com os jovens, né? Não conseguia fazer essa migração da linguagem de maneira fácil. Então, quando eu tive esse insight de usar os personagens que eu conhecia bem, né? Isso foi antes dos filmes saírem ainda. Então,
eu comecei a elaborar esses textos. E aí veio a ideia do projeto. Falei, isso não pode ser só uma série de mensagens, tem que ser um projeto maior. E aí a ideia do Parábolas Geek é porque Jesus ele ensinava através de parábolas. Então, o que eram as parábolas? Era um método didático que Jesus usava para ensinar princípios complexos do reino de Deus a partir de elementos comuns para a sociedade, para o grupo que estava ouvindo ele. Né? Ele contava... E esses jovens passaram a ter o interesse... Isso, eu sempre dizia que a água do bebedouro da igreja, no sábado, ela secava o galão ali de 20 litros, porque a mensagem era tão chata que o pessoal levantava toda hora para tomar água. Quando eu comecei a mudar a mensagem, eu verificava se tinha sido bom o resultado pelo nível da água no bebedouro. Eu tinha bastante água ainda, então é sinal que eu prendi a atenção deles por mais tempo. Para não ficar chato, pastor, a minha água terminou. Eu ia pedir para o pessoal da produção trazer, eu vou ficar sem tomar essa aguinha agora, só para não misturar. Perfeito. Mas diga lá, pastor, ficou muito interessante, porque os jovens gostaram do assunto, isso, começaram a participar mais. Sim, eu digo que o grupo de jovens lá da nossa igreja local, a Iequitingui, foi o protótipo, né? Eles foram aqueles que ficaram aguentando uma série de mensagens para a gente ajustando o projeto. Em algum momento, o senhor pensou em desistir? Várias vezes, né? Várias vezes? Primeiro, quando a gente levou esse projeto para as redes sociais, eu comecei a postar esses devocionários nas redes sociais, sofri muita crítica por misturar justamente coisas super-heróis com a Bíblia e tudo mais, né? Mas eu tinha certeza de que esse era um dos propósitos pelo qual eu tive essa experiência anterior usando, né, os personagens, lendo muita HQ e podendo estudar bastante teologia, né? Então, a partir daí eu conseguiria fazer essa junção dos dois universos ali sem menosprezar nenhum lado nem outro, né? Porque o que a gente não pode fazer é abrir mão dos princípios bíblicos, eles têm que ser mantidos. Então, mantendo os princípios, eu posso aplicar esses princípios usando elementos da cultura. E é isso que a gente faz. Né? Tanto que, além do Devocional Pop, dos 40 Dias com os Vingadores, agora 40 Dias com Star Wars, que está saindo agora em novembro, a gente faz devocionais em pontos turísticos. Tem data marcada já? Sim, dia 22 de novembro. 22 de novembro. Isso, agora a gente vai lançar em Foz do Iguaçu, num evento que vai acontecer lá. O senhor já anunciou isso em alguma rede de TV ou não? Isso ainda não, primeira mão aqui. Primeira mão, pessoal. Primeira mão, spoiler, né? Planeta Grande Games. Spoiler. 40 Dias com Star Wars, eu estava em São Paulo agora essa semana justamente para fazer os últimos ajustes ali do livro para que ele possa ser impresso na gráfica e estar disponível aí para o pessoal antes da estreia do episódio 9 aí, que estreia dia 19 de dezembro. A opinião de vocês no mundo geek e no mundo cristão se misturam? Vocês entram em acordo sobre Alexander, pastor Eduardo, sobre o mundo geek tem que estar envolvido no mundo cristão? Eu acho que hoje em dia é mais fácil você misturar o mundo geek com o mundo cristão, né? Ainda sofre preconceito de ambos os lados, tanto do lado cristão quanto do lado geek, mas é mais fácil. Não tem como você impedir essa mistura. O mundo vai evoluir, as coisas vão evoluindo e acho que as igrejas também têm que evoluir com relação a esse tipo de pensamento. Então, na minha opinião, ainda falta bastante, né? É um caminho longo ainda, mas eu acho que se misture, acho que deveria. Você frequentou algum grupo de jovens? Sim. Não sei se frequenta até hoje também. Frequento. Hoje o grupo de jovens é maior que há um tempo atrás, devido a essa cultura geek que está envolvida? Não, acho que hoje ainda não tem muita interferência. Uhum. Pelo menos não na minha denominação, eu sou da Metodista Wesleyana. Não tem muita essa interferência. Tem jovens, mas estão lá talvez por outros motivos, não necessariamente por causa da influência geek. O trabalho do pastor é muito bom, eu acho que é uma iniciativa excelente. Eu acho que deveria ter mais iniciativas como essa. Com certeza. Porque é uma forma de pregar a palavra de Deus, de mostrar o que está escrito nas Escrituras. É uma forma simples e fácil para que o jovem, o adolescente consiga entender. Pastor, esse aqui é o 40 Dias com Vingadores, né? Uhum. Esse aqui é o teu
Foi o primeiro projeto ou esse aqui foi o segundo antes do devocional? Esse foi o segundo, começou com o Devocional Pop, foi o primeiro, a gente lançou em 2017, 40 Dias com os Vingadores, saiu na semana do lançamento do filme agora, né? A gente até usa os grandes filmes que vão ser lançados como uma plataforma para divulgar o trabalho, né? Então a gente lançou inclusive esse livro dentro do cinema, fiz uma sessão exclusiva dentro de um cinema aqui da cidade e o pessoal todo lotou, tinha 450 pessoas lá dentro do cinema. Eu passei um tempo antes falando, peguei um microfone, uma caixa lá dentro do cinema, a gente falou sobre a relação que a gente pode fazer entre a igreja e os Vingadores, e aí depois todo mundo assistiu Vingadores Ultimato juntos, foi uma sessão muito legal. Caramba, que bacana. Eu não tenho notícia de uma outra sessão exclusiva de cinema com uma galera geek cristã, assim, como foi essa que a gente teve lá aqui em Curitiba em maio. Eu estava né? mostrando aqui que o pessoal de casa, peguei essa página aqui do Hulk, então o senhor pega o personagem e sobre ele fala a parábola sobre o personagem, mistura o personagem com a parábola ali. Isso, a gente pega uma base bíblica para cada um dos personagens, a gente fala um pouquinho do perfil dele, da biografia do personagem, e a partir dessa pegamos os pontos fortes e os fracos do caráter de cada personagem, e a partir daí a gente aplica isso para a nossa vida à luz da Bíblia, né? Essa aqui é a ideia. Na página do Hulk, pastor, o senhor colocou: arrependam-se, pois, e voltam-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sobre o personagem, esse versículo tem alguma Isso, então, comparação? eu pego a face, né, o perfil do Hulk ali nos filmes dos Vingadores, principalmente na Era de Ultron, onde para voltar a ser Bruce Banner ele precisa da Viúva Negra. Todas as vezes que ele volta a ser o Bruce Banner, ele precisa chegar próximo da Viúva Negra para voltar ao normal. Então eu uso esse ponto para falar, olha, nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, porque senão nós deixamos a carne tomar conta das nossas vidas, né? A carne são emoções, sem a gente poder analisar muito, né? Coisas que a gente faz involuntariamente, às vezes, a raiva, essas rompantes de ira. Cada um de nós, pastor, temos um pouco do Hulk dentro da gente? Sim, todos nós temos. Transformamos, ira, raiva, e depois quando voltamos ao normal, somos inocentes? O apóstolo Paulo, ele usa, a palavra que ele usa para Hulk é carne, né? Todos nós não conseguimos abrir mão da carne. A única coisa, nós não podemos matar a nossa carne. E é uma luta constante, né? Que é um homem pregresso, digamos assim, que a tendência dele é pecar e fazer coisas ruins. O que Paulo nos ensina? Ela pode ser controlada. Então, assim como o Hulk precisa se controlar, o Bruce Banner tem que manter o Hulk sob controle. Se ele, né, nas HQs clássicas, se ele fica com raiva, ele se transforma no Hulk. Depois, é muito legal nos filmes, você vê quando ele volta ao normal, a primeira coisa que ele faz, eu machuquei alguém, eu destruí alguma coisa. Né, Para a gente conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, vamos mostrar para o pessoal de casa? Legal. Vamos lá, tá no ponto? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo Medeiros e eu quero apresentar para vocês o canal Parábolas Geek. Nosso objetivo é apresentar diversas expressões do cristianismo utilizando elementos da cultura para atingir este objetivo. Então nós temos no canal diversos quadros nos quais você pode encontrar diferentes expressões culturais onde nós buscamos apresentar o cristianismo de uma maneira prática para que você possa aplicar em sua vida através do uso de devocionais. No quadro Parábolas Geek você encontra uma relação entre cultura pop e cristianismo. Temos personagens de filmes, de séries, de quadrinhos, onde nós fazemos a relação, o que nós podemos aprender através desses personagens que possam nos ajudar na nossa vida cristã. Temos o quadro Parábolas na Estrada, onde, através de pontos turísticos de cidades espalhadas pelo Brasil, por onde nós temos caminhado, nós extraímos também princípios partindo dos pontos turísticos dessas cidades. Nós temos também o Parábolas Cotidianas, onde elementos simples da rotina do nosso dia a dia, nós extraímos também princípios que podem nos ajudar a caminhar um pouco mais com Jesus, podemos abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que existe ao nosso redor e fazer disso princípios para a nossa vida cristã.
Eu espero que você goste do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e participe com as suas sugestões e os seus comentários. Um grande abraço, Deus abençoe. Olá pessoal, muito bacana o trabalho do pastor. O programa está bem legal, eu estou conhecendo muito aqui sobre o trabalho deles. Pastor, diga lá pra gente, você estava falando sobre o seu livro, o devocional aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele também. O que ele oferece, o que traz de curiosidade? Bom, o Devocional Pop é onde começou todo esse projeto, ele se expandiu para o Brasil todo, né? Antes a gente ficava só aqui em Curitiba e a partir do lançamento dele em setembro de 2017 a gente começou a viajar ao Brasil para poder divulgar esse projeto. Um devocional é um tempo que você separa no seu dia para ter um tempo com Deus. E o que a gente fez nesse projeto? São 366 textos, com começo, meio e fim, para cada dia do ano você ter um tempo com Deus usando os personagens da cultura geek como um todo. Então ele é muito vasto, pastor, né? Com essa correria do dia a dia, né? Que a gente sempre diz que não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Então o senhor escreveu esse livro até para a pessoa não dizer assim que não tem tempo, né? Uma página por dia, conhecer um pouquinho sobre o trabalho. O grande problema é a pessoa ficar em uma página por dia. Muita gente me fala, olha, eu leio 30 de uma vez, não consigo ficar em um só, né? Mas assim, foi construído para que as pessoas possam usar no seu tempo com Deus, no trajeto até o trabalho, aquele tempo no ônibus. Em 5 minutos você faz tranquilamente o devocional e sempre no final tem alguma frase de algum pensador para você poder refletir sobre aquilo, um desafio para aplicação na sua vida e até uma curiosidade sobre o mundo, esse mundo da cultura geek, né? Então tem muita informação e ele é muito ilustrado também, até para que seja um elemento de um presente que você possa dar para alguém que goste muito desse universo da cultura pop, da cultura geek. Então, eu vi que o senhor escreveu o livro dos 40 dias com Vingadores, devocional, e nos games? Alexander, Eduardo, como é que estão? Jogam uns games? Tem alguma preferência? Eu posso dizer que depois que eu tive o meu filho, está com 5 anos hoje, eu acabei dando um tempo, parei um pouco, né? Porque até que ele conseguir segurar o controle na mão, dá um tempo para ele, né? Mas eu sempre joguei muito videogame, desde o Atari, Master System, Mega Drive, e aí a gente foi evoluindo até os também, novos aí. Poxa, desde o Atari também. Desde o Atari, né? Atari, Master System, Super Nintendo, Mega Drive. Os clássicos, né? Os clássicos. Quero mostrar para vocês um videozinho, um trabalho que a gente tem aí, depois a gente vai fazer um comentário. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, beleza? Cabeção aqui mais uma vez no programa Planeta Games da TV Transamérica. E hoje, aproveitando a temática Geek Gospel, vamos listar alguns jogos com a temática religiosa aqui no Planeta Games. Começando com um clássico, Super 3D Noah's Ark, que é uma variação de um shooter muito famoso, Wolfenstein 3D. Mas ao invés de atirarem nazistas, aqui o jogo te coloca na pele de Noé. Noé com seu estilingue mágico que faz os animais dormirem e assim levar os animais para a Arca. Lançado em 1994 para o Super Nintendo e em 1995 para o MS-DOS, para os computadores. E teve até uma edição comemorativa 20 anos depois do seu lançamento, que lançou para o Mac, Linux e Windows. Ao contrário do jogo anterior, esse jogo aborda uma parte mais sombria, mas ainda continua com a temática de religião. Messia, você entra na pele de um anjinho. O jogo tinha uma proposta bem original para a época, foi lançado em 2000. O objetivo do game é progredir por diversos níveis lá do jogo, usando as habilidades do querubim, o Bob, para acabar com o pecado e a corrupção. Embora o jogo seja bastante dinâmico e desafiador, controlando várias personagens durante o jogo foi um fracasso de vendas e 2 anos depois o seu estúdio que desenvolveu teve que ser vendido. Curtiram os jogos? Não saiam daí, porque no próximo bloco vamos trazer mais 2 jogos com a temática Geek Gospel. Olá pessoal, você já conhecia alguns jogos desse aí ou não? Eu só conheci o Messia. O Messia eu tive. Teve Messia? Tive Messia. O primeiro jogo não conhecia. É uma surpresa para mim, eu não sabia que existia um jogo desse jogo, não. Tem algum jogo cristão que vocês recomendam? Vocês já jogaram? De repente não passamos no videozinho, mas vocês conhecem alguma coisa? Eu vou te ser sincero, eu não conheço jogos para consoles com essa temática. Conheço jogos para navegadores de internet. Né, alguns do Smilinguido, que são uma temática mais cristã.
Tem poucos, né? Tem poucos. Infelizmente. Infelizmente tem poucos. Tem poucos. Existe uma geração aí que está se levantando agora para suprir essa lacuna, né? Tem um projeto que eu gosto muito que chama J5 Mangá. É um projeto de anime cristão. Eles desenvolveram as revistas, estão concluindo agora o anime, até dublado pela voz do Marco Ribeiro, que a gente estava falando aqui dele, o nosso amigo dublador aí do Homem de Ferro, do Woody e tudo mais. Ele vai fazer a dublagem Ele esteve no evento que o senhor participou, esteve né? conosco algumas semanas atrás aqui em Curitiba, na XCOM. XCOM, né? Que é a primeira conferência geek cristã de Curitiba que a gente desenvolveu. Foi muito legal. Esteve com a gente, até anunciou, a gente passou um trailer desse anime, um trecho desse anime. Então, aos poucos, a gente está tentando incentivar essa geração a suprir essa demanda. Mas eu acredito, jogos com a temática cristã, o que eu mais gosto, né, não pelo lado da edificação, mas pelo lado histórico da própria igreja, o Assassin's Creed clássico. Né, o 2, principalmente, que é tratado a saga do Ezio Auditore, que Ele fala tem sobre Roma e tudo mais. plataformas, né? PlayStation 4, Xbox One aí também. Então, vários jogos eles acabam abordando a religião como um elemento importante dentro do roteiro do jogo, mas não é o objetivo, né, salvar o mundo das forças. Não tem essa principal temática, né? Mas ela sempre está lá. Se você prestar atenção, a maioria dos jogos você tem isso. Vocês acham difícil falar sobre algo geek com um cristão que não entende do assunto? Bom, hoje, com a massificação que eu vejo veio a partir dos filmes da Marvel, isso é inegável. Até então ninguém conhecia os personagens. Até 2008 era uma seara muito complicada. Então, um projeto como o Parábolas Geek não ia ter nenhum respaldo antes de 2008. A gente começou em 2013, quando a gente viu que aos poucos todo mundo começou a se interessar pelos Vingadores, pelos filmes da Marvel, e aí que a gente começou com o projeto também. E falar sobre algo cristão com um geek? Bom, depende muito. Assim, falar com um geek sobre cristianismo, geralmente assim, a gente sempre foi o público mais tolerante de todos, né? Sim. A gente sempre sofreu bullying, o nerd sempre sofria bullying de todo mundo, então assim, ver geeks raivosos porque alguém está falando de coisas geek com cristianismo parece até um contrassenso do nosso grupo, digamos assim. Mas eu acho que vai muito da maneira como se fala, né? A gente vive dias bastante complicados no sentido de ter muita polarização de todos os lados, né? Então a gente às vezes não, é sempre o eu contra o outro. E esse é um grande problema em todas as áreas da sociedade. Sempre, se eu sou uma coisa, eu confronto o outro que não é aquilo. Exato. Eu acredito que Jesus, ele tinha o oposto disso, né? Ele conseguia acolher os mais diferentes grupos do século I na Judéia, numa sociedade que era oprimida pelos romanos e tudo mais. Ele conseguia se comunicar com um público muito diferente, que nenhum judeu chegaria perto desses personagens, né? Então, se nós somos cristãos, nós temos que tentar seguir os princípios que ele deixou. E vocês já jogaram o jogo Diablo? Que agora está tendo o lançamento do quarto episódio, né, da quarta série. Não sei se, Pastor Eduardo, esse jogo ele fere os princípios cristãos ou não? Bom, eu joguei o Diablo 3, né, que foi, acho que é o que deve ser uma continuação desse que vai sair agora. E eu gostei muito do jogo como historiador, né? O jogo ele fala da comédia divina de Dante, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri, onde ele faz toda uma crítica social sobre a sociedade do tempo dele, usando os círculos do céu, os círculos do purgatório e os círculos do inferno. Então ele é Diablo 3, pelo menos, eu não conheço 4, mas ele é muito mais uma obra que reflete um texto literário do que um contexto espiritual, digamos assim, né? O Dante ele usou no século XIV o universo, uma cultura que se existia a partir do sobrenatural. E a partir disso ele teceu esse livro que é um clássico hoje, e a Divina Comédia. Então o jogo, as fases do jogo, elas estão permeadas dentro dessa perspectiva do livro do Dante. Então eu vejo assim que ele é muito mais Diablo 3 é muito mais um livro que tem uma referência literária, né, de uma obra clássica, do que em si falar diretamente sobre o mundo espiritual e tudo mais, né? Para o pessoal saber do que a gente está falando, vamos conferir assistindo o jogo? Vamos lá. Vamos lá?
Louvado garante, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada. Do abismo, buscamos vossa salvação. Em 3 virão, com 3 o caminho se abre, com sangue oferecido de bom grado. Revelamos o caminho para casa. Venha. Vado garante, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja... Abra os olhos. A luz eterna me protege, a luz eterna me protege, a luz eterna me protege, a luz eterna me protege. Não há luz aqui. Você veio para a escuridão, atrás de conhecimento. Sim. E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Revele o caminho. Em 3 virão. Com 3 o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Salve, filha do ódio. Criadora de santuário. Salve. Lilith. Louvada Mãe, salvai-nos. Um trailer chocante, hein, pessoal? Que dublagem. Dublagem, né? É um jogo que retrata a luta do bem contra o mal, né? Vocês acham que esse tipo de jogo pode acabar afastando o público cristão? Bom, pelo que eu não joguei o jogo como um todo, que dá para perceber ali que ele vai tratar um pouco dessa questão da mitologia da Lilith, né? Então, um respaldo nas mitologias sumérias e babilônicas. É importante salientar que o que a Bíblia fala a respeito desse mundo sobrenatural, ele é muito romantizado pelos roteiros dos filmes e de terror e tudo mais, e também os jogos agora, né? E muito bem feito o trailer, por sinal, né? Espetacular. Então, muitas vezes a gente fala, mas isso aqui vai retratar algo que biblicamente não existe em alguns pontos, né? Por exemplo, esse personagem em si, ele não é um personagem bíblico, né? Toda essa mitologia que aparece do pentagrama e essas coisas todas é uma construção cultural posterior. Então, isso não está vinculado diretamente ao texto bíblico, né? Então, principalmente os cristãos que buscam mesmo a base da sua fé nas Escrituras, na Bíblia,
Então a gente precisa ver o que existe, o que é fato e o que está fora, né? Eu costumo falar o seguinte, que o cristão ele tem que ter a sua fé bem enraizada. Porque hoje você vive num mundo que coloca às vezes a sua fé em prova. E às vezes você vai jogar um jogo como esse, eu não estou falando que não vou jogar ou que não é para alguém jogar. Você tem que pensar, vai abalar a minha fé? Sabe, o que eu vou ganhar de bom com isso? Eu vou ter mais coisas positivas, eu vou aprender mais, talvez, sobre as mitologias e tal, eu vou agregar conhecimento, vai ser bacana por esse lado, ou vai trazer mais pontos negativos para mim? Poxa, eu vou botar minha fé, assim, vou deixar minha fé meio que balanceada, vai abalar no que eu acredito. Então, é aquilo, você precisa pensar que tudo, você pode todas as coisas, né? A Bíblia diz que você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas te edificam, te convém. Então, você é livre para fazer aquilo que você quiser, mas você tem que pensar se aquilo vai te trazer benefícios ou não. Eu penso assim, pastor, não sei se... É importante na questão de filmes e jogos, muitas pessoas me questionam por causa dos projetos, quando são filmes de terror e tudo mais, pode assistir, não pode assistir. A questão da fé enraizada é importante e para os pais que estão nos assistindo hoje, todos esses jogos e esses filmes, digamos assim, eles têm uma classificação etária, que tem um propósito de resguardar até a maturidade daqueles que estão assistindo. Claro. Então, muitas vezes a gente vai, meu filho de 12 anos está jogando Diablo, mas o jogo é para 18 anos. Então, quem que é responsável por liberar aquele jogo? Não é a empresa que fez o jogo, mas são os pais que têm que supervisionar o que os filhos fazem. E aí, meu filho está sendo influenciado pelo Diablo. Mas espera aí, ele tem maturidade para separar isso, né? Essa conversa que a gente está tendo sobre mitologias, né, orientais e tudo mais? Não. Então, como pais, nós temos que supervisionar aquilo que nossos filhos fazem. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. O que você acha, pastor, sobre alguns casos de censura, boicote promovidos por alguns líderes religiosos? Boicote, bom, nós temos visto alguns casos aí ultimamente que até me procuraram muito, né? Com um caso recente aí de censura a uma HQ e jornalistas me procuraram para saber a opinião do pastor e tudo mais. Eu vejo que a gente, como igreja, falando como igreja, como cristãos e como sociedade, nós precisamos aproximar as pessoas. E nós vivemos um momento onde dessa polarização, ela acaba afastando as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas são amigas e por causa de um elemento qualquer, né, por exemplo, um posicionamento político, as pessoas encerram amizades, param de conversar. Né? Ou, por exemplo, por causa de uma posição qualquer, não concordo com essa HQ, ou não concordo com isso que você está falando, em vez de a gente conversar, né, dialogar, nós nos afastamos. Eu acho que esse é um ponto onde a gente deve rever, e não só com relação ao cristianismo, eu digo como sociedade brasileira. Nós vivemos um momento bastante confuso até, né? Onde a gente não sabe direito o que está fazendo. Então, acho que a gente tem que ter prudência. Muitas vezes o diálogo ele resolve muitos problemas que a gente, por falta de conversar com as pessoas, a gente não sabe a opinião que está por trás. Né? Os meus livros já foram muito julgados pela capa. As pessoas nem abriram para ver o que tem dentro e elas já, não, mas espera aí, você está misturando Bíblia com os Vingadores, o que é isso e tudo mais. Essa mistura, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... a nossa sociedade tem contribuído para uma discussão rasa sobre todos os assuntos. Então, como a gente tem acesso a toda a informação disponível pela humanidade inteira, coisa que antes só nas bibliotecas você tinha acesso, qualquer um tem acesso a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão. Só que, ao mesmo tempo que isso é algo fabuloso, isso tem transformado as discussões em discussões rasas. Ninguém aprofunda muito as coisas, porque eu sei tudo, eu tenho acesso a tudo, então não preciso mergulhar nesse conhecimento, né? E isso tem levado a nossa sociedade a se afastar como um todo. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho tido nos últimos anos. Esse tema ele traz bastante assunto, né, pastor? Sim, com certeza. E a gente está com o nosso bate-papo aqui com nossos super convidados aqui no dia de hoje. E eu quero voltar a falar de games e nós vamos lançar mais um vídeo aí para a gente fazer um comentário. Vamos lá? Estamos de volta com a segunda parte com a nossa lista dos jogos com a temática religiosa. O terceiro jogo que trazemos na lista é Spiritual Warfare, que é um dos vários jogos desenvolvido pela Windows 3, que é especialista em trazer jogos com a temática gospel ou da religião. Spiritual Warfare é um jogo
que lançou para várias plataformas e tem seu gameplay muito parecido com Legend of Zelda. A diferença é que o jogo está repleto de passagens bíblicas e vários quizzes. Isso faz com que o jogo difunda a palavra de Deus. E para fechar a lista com chave de ouro, trazemos um jogo que de longe é o melhor de todos. Sansão é desenvolvido pelo estúdio brasileiro Brainstorm Studios e o jogo está sensacional. Dá uma conferida aí. E ficamos por aqui com a nossa lista de jogos com a temática Geek Gospel. Nos vemos no próximo programa do Planeta Games. Até a próxima! Tchau! Olá pessoal, acabamos de ver mais um jogo cristão, né? Então significa que tem mais gente envolvida, né, com jogos, com o cristianismo, né, cultura geek. O que vocês acham dessa tendência? Interessante ver no jogo do Sansão ali, que na Bíblia tem várias passagens que dá para você formar vários games. Falta um pouco mais de aproveito disso. É uma infinidade, uma literatura incrível para tirar ideias para jogos. A gente estava conversando sobre isso, né? Aos poucos, a nossa geração ela tem acesso a muito mais informação do que as gerações anteriores. Isso contribui muito para que os cristãos possam abrir um pouco mais sua mente, poderem produzir conteúdos relevantes ali que possam... e não, eu acho assim, a minha opinião pelo menos, né? A produção não pode ser nichada. Eu vou fazer algo que seja cristão para cristãos. Não. A cosmovisão cristã, que é a maneira como os cristãos, a maneira de enxergar o mundo a partir da Bíblia, ela pode beneficiar não só os cristãos, mas a sociedade como um todo. Então os jogos eles podem ter essa temática, mas não é um jogo para cristãos, é para qualquer um que gosta de games. Então, é um jogo que parece muito bom, por sinal. Então, né? A qualidade é uma tecla que eu tenho batido muito nos últimos anos, né? A produção do material que a gente faz, ele precisa ser tão bom quanto qualquer outro material que você encontre no mercado. Né? É uma das razões pelas quais a gente primou tanto pela qualidade visual e gráfica dos livros que a gente desenvolveu. Que seja tão bom, não fique devendo nada para qualquer bom produto da sociedade em geral. Né? Para que a gente não fique, não, isso aqui é para cristãos, só cristãos consomem, não. Acredito que, assim como nós consumimos mitologias, através dos trailers que a gente assistiu ali, então por que não, se tiver um bom roteiro, se o produto for bom, o gráfico do jogo for bom, tiver uma boa interatividade, os controles forem bons, por que não esse jogo não pode ser jogado por qualquer pessoa, entende? Tem que ter toda essa preocupação com a qualidade para que não seja crucificado lá, né? As pessoas falam, isso é coisa de crente, porque é o que acontece. Geralmente. Então... O senhor, quando foi escrever os seus livros, pastor, chegou a pensar nisso? Vou dar de presente, né? É um presente de crente. Então já recebo, muito obrigado, já põe na estante. Por isso que você misturou a cultura geek, porque deixou de ser um presente que a pessoa vai colocar na estante, né? Eu vi uma matéria que o senhor falou sobre esse assunto. Então, eu sempre falo isso, que como pastor de jovens, chegava essa época de novembro, os jovens chegavam para mim, pastor, que livro eu compro para um amigo secreto que eu tirei e tudo mais, que né, não é cristão, assim, como nós. Então eu falava, olha, eu pensava numa série de livros que são maravilhosos, mas eu já mentalizava, né, a pessoa recebendo o livro, fazendo aquele movimento clássico de folhear, assim, né, ver aquele monte de páginas brancas com as letras pretas, agradecer com aquele sorriso meio amarelo, colocar num cantinho da casa e nunca mais tocar naquele material. Eu falei para o editor, o Simval, que é o editor da 100% Cristão, falei, olha, eu tenho 5 segundos para ganhar a atenção de quem receber esse livro. Quando ele fizer esse movimento, peraí, eu conheço esse cara. Eu já vi o Hulk em algum lugar, eu vou parar e vou ler o que ele escreveu sobre isso. E a partir daí a gente ganha a atenção da pessoa para que ela possa, de fato,
ler o livro e ser edificado através dele, né? Pastor Alexander, polêmica. Tanta igreja abrindo, uma igreja geek. Qual que seria a opinião de vocês? Uma igreja geek, eu acho que esses projetos eles têm o propósito de auxiliar a igreja como um todo, né? Eu tenho viajado muito hoje, o pessoal faz culto temático, o culto dos heróis, alguma coisa assim, e eu levo uma das mensagens dos livros lá. Então, acho que como um movimento para auxiliar a igreja, e eu vejo isso muito mais além dos livros, né? Eu tenho hoje ajudado líderes de jovens no Brasil todo a contextualizarem as suas mensagens. Porque esse é um ponto que a gente tem dificuldade hoje de aproximar a mensagem daquele público que a gente quer atingir. Então, eu vejo que como um instrumento, né, para auxiliar o trabalho que já é desenvolvido pelas igrejas, eu acho que é perfeito. Agora, uma igreja geek ia ser zoada demais. Né? Eu acho que aquilo que o pastor falou no começo, a gente tem que manter os nossos princípios. Sim. Então, acho que, de repente, uma igreja geek tenderia a ir para o outro lado. De repente, a gente acabaria misturando as coisas de uma forma que a gente não gostaria que fosse. Tem que ser controlado esses temas, né? Porque, por exemplo, eu escrevendo o livro de Star Wars agora, que sai agora em novembro, pesquisando, vi que já teve até uma petição nos Estados Unidos para a criação de um templo Jedi. Né? E, inclusive, já teve alguns processos já que alguns jovens que se dizem Jedis, eles vão trabalhar vestidos de Jedis, aí o chefe manda embora, eles processaram, até tem um processo com o Walmart, estava dando uma pesquisada, onde ele ganhou o processo, porque ele foi mandado embora por ir trabalhar vestido de Jedi, e ele, no processo ele falou, olha, essa aqui é meu traje religioso, assim como outras religiões têm trajes específicos que são respeitados, eu quero ser respeitado por ser um Jedi. Então a gente vê que na modernidade líquida, que é esse movimento histórico que a gente vive, onde todas as bases da nossa sociedade, eles se liquefizeram, ou seja, hoje você pode ser o que você quiser. Exato. E ao mesmo tempo que isso é bom, eu tenho uma liberdade maior, isso confunde a cabeça. Mistura. Então por isso que eu acho que a nossa sociedade não está preparada para uma igreja geek ainda, né? Alexander, eu estava reparando teus action figures, você já fez alguma modelagem, algum projeto 3D assim, cristão? Ou já é um projeto futuro? Não, sim, eu fiz um projeto, posso dizer que é cristão de uma certa forma, né? Eu fiz um anjo, só que de uma literatura secular, que foi um Ablon, não sei se você conhece os livros do Batalha do Apocalipse. Sim. Eu fiz o Ablon, modelei o Ablon, na época ainda não tinha a impressora 3D, ficou mais como uma escultura digital. Pretendo imprimir, quem sabe, futuramente. Era um querubim, bem detalhado, com todas as coisas que os anjos têm, as asas lindas. Que dica você dá para quem quer entrar na modelagem 3D assim? Bom, primeiro, estuda bastante. Cuide de pegar bastante referência, porque é uma coisa que aconteceu comigo, eu queria modelar, mas eu não sabia por onde começar e já queria atropelar e fazer coisas mirabolantes logo de começo. Então não, a modelagem 3D, assim como qualquer outro processo artístico, você precisa passinho de formiga mesmo, sabe? Uma coisinha depois da outra, tem que ter paciência. Eu fui para a escultura digital, escultura manual, a tradicional, tentei, não consegui, mas aprendi muita coisa lá, agregou muito para o meu conhecimento para fazer escultura digital. Então, estudar, correr atrás e ter paciência, muita paciência. Coisas de você errar, refazer tudo desde o começo e tentar de novo, não pode desistir, porque senão... Perseverança. Pastor, diga lá pra gente. No programa passado você veio e anunciou o evento que tinha do XCOM, né? Em um dos programas passados, né? Vai ter um novo evento? Sim, o resultado foi muito bom. A gente ficou muito feliz com o resultado desse projeto que tem o objetivo justamente de propagar, né, de transformar aqueles que têm projetos que estão lá sozinhos, né, nas suas cidades, nos seus estados, a divulgar esses projetos para que mais pessoas conheçam e fortalecer, de certa forma, essa... Eu não digo que o meu projeto tem a ver com cultura geek só, mas é com cultura e cristianismo. Todo mundo consome cultura, né? Então, tendo em vista o resultado que a gente teve na XCOM desse ano,
a gente já está programando para outubro de 2020 a segunda edição em Curitiba. Outubro de 2020. Isso, com certeza vocês estarão lá com a gente, né? Opa, obrigado pelo convite. Eu quero fazer com vocês um bate-papo aqui, um bate-bola rapidinho, assim. Diga lá, um responde, o outro também já responde. Um jogo, Alexandre. Broken Sword, The Shadows of the Templar, PlayStation 1. Tem um. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Marvel ou DC? Bom, no universo cinematográfico, Marvel, nos HQs, DC. Da Marvel. Marvel. Sega ou Nintendo? Nintendo. Sega. Sega. Opa, já deu Meu controvérsia filho aqui. ama Sonic, eu tenho que falar Sega. Xbox, PlayStation? Play. Play. Xbox. Xbox. Só para contrariar. Um filme? Interestelar. Star Wars. Star Wars. Um livro? A Bíblia. A Bíblia. Bíblia. Concordamos aqui. Uma personalidade? Jesus Cristo. Moisés. Um versículo bíblico? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não devo deixar que elas me dominem. 1 João 4,14, né? E Deus enviou um Salvador para a humanidade. Um objetivo? Um objetivo, desenvolver um game. Tenho esse objetivo de vida ainda. Não posso morrer antes de desenvolver um game. Que assim seja. Amém. Diga lá, pastor. Continuar difundindo, né, o cristianismo através dos elementos da cultura para que ele seja acessível para toda a nossa sociedade. Um arrependimento? Olha, um arrependimento é difícil. Talvez não ter começado antes a fazer as coisas que eu faço hoje. Me deixei levar por muitas opiniões e acabei atrasando projetos de vida. Assim. Me arrependo um pouco disso. Ter destravado o meu Play 1, porque aí eu tinha que virar o videogame para conseguir jogar por causa dos jogos piratas, né? Uma inspiração? Uma inspiração é minha família. Minha família é tudo para mim. Minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filhinho agora, que acabou de nascer. Minha família. Recém-nascido? Recém-nascido. Oh, que legal. Diga lá, pastor. Uma inspiração. Olha, eu me inspiro muito no meu filho. Né? Por mais que ele seja pequeno e tudo mais, ele sempre me mostra por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Né? Então a família é fundamental. Por mais que ele não possa me inspirar com palavras, mas os abraços, os sorrisos e o estar junto com a família, isso nos faz lembrar de por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Eu acho que isso é fundamental na sociedade caótica que a gente vive hoje, né? E isso, pessoal, é Planeta Games. Tá aí os nossos super convidados do dia de hoje. Quero agradecer a presença do pastor Eduardo Medeiros, do Alexander também, que veio trazer o trabalho, contar um pouquinho da sua história pra gente. E sempre lembrando que os personagens são fictícios, né? O nosso verdadeiro herói é o Senhor Jesus Cristo, né? Toda honra e toda glória ao nosso Deus. E fica aí o nosso convite para vocês, domingo, 9h30 da noite, reprise desse programa. E aquele abraço, fiquem sempre com a gente. Tchau!